A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Você está aqui nesta noite para glorificar e exaltar o Senhor, para prestar culto a Deus. Você pode perguntar por que todas as vezes que a pastora vai pregar, eu falo sobre isso. Para a gente não esquecer por que nós estamos aqui. Eu vi na hora aqui do louvor, quando a Raquel fez aquela oração, invocando a presença de Deus. E quem está aqui em cima percebe quando a igreja está assim, totalmente apática a tudo que está acontecendo aqui. Quem sabe está aqui e ao mesmo tempo está pensando lá fora. E a recepção da igreja, a gente sente quando nós estamos aqui em cima. Então nós precisamos chegar na igreja e desligar e dizer: eu estou nessa casa de oração para cultuar o meu Deus. Eu vim aqui neste lugar para exaltá-lo, para agradecer por tudo que ele tem feito por mim. Não há outro motivo. Eu não vim aqui para desfilar roupa. Eu não vim aqui para fazer outra coisa, a não ser dizer: Deus, eu estou aqui para dizer que o Senhor é tudo na minha vida. Senão, irmãos, nós não temos sentido de estarmos aqui. Então, a gente chama a atenção de vocês, a nossa atenção. Eu falo comigo mesmo. Eu lembro que um dia eu estava lá na central, na hora do louvor, a minha mente foi longe. E eu falei: não, eu não saí da minha casa para me ficar aqui dentro da igreja pensando lá longe. Eu preciso prestar atenção no que eu estou falando com Deus através da música. Então é muito importante que quando a gente entra na casa de Deus, Ele seja a estrela, Ele seja o ar que você respira, Ele seja o motivo de você estar aqui. Então por isso nós sempre falamos sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Levítico, que é no começo da Bíblia, não longe do começo, né? Depois de Êxodo. Levítico, o capítulo 19. Nós vamos ler de 1 a 5. E depois nós vamos ler mais um pedacinho. Mas vamos ler de 1 a 5. Paizinho querido, nós estamos na tua casa de oração. E nós queremos que o teu Espírito possa falar conosco. A tua palavra é a tua boca. E nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Levítico 19, de 1 a 5 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe, o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejam aceitos. Nessa mesma página, quem tem a Bíblia é maior, virando a página, o Levítico 20, do 17, do 10 ao 17. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, e o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisas abomináveis, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também o homem se ajuntar com o animal, será morto, e matarás o animal.
Se uma mulher se chegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre não faça do seu jeito. E os textos que nós lemos são textos pesados. Porque hoje nós vamos dar nome aos pecados. Sempre a gente fala sobre isso. Nós temos que dar nome ao pecado. O pecado da prostituição é um pecado. O pecado do roubo é outro pecado. O pecado da mentira é outro pecado. Então, nós vamos dar nome aos pecados. É muito difícil para nós, né, aceitar as coisas que não são do nosso jeito. E hoje nós estamos vivendo numa época mais difícil ainda. Aceitar as coisas do jeito de Deus. É muito difícil. Hoje nós estamos vendo a igreja vivendo no momento onde a mídia fala mais alto, onde o nosso achômetro fala mais alto. Eu acho que é assim, eu não acho que é assim tão pesado, eu não acho que é assim tão sério. Então nós estamos vivendo hoje nessa situação. Mas eu quero chamar a atenção da igreja hoje. Deus tem falado com a gente faz tempo. Eu tenho prestado atenção. E eu falei com Deus: Senhor, eu tenho percebido que o Senhor tem pegado pesado contra o pecado na igreja. O Senhor traz pessoas de fora e fala sobre o pecado. E pessoas de dentro da igreja, pastores, pessoas que estão pregando aqui, fala contra o pecado. O Senhor está querendo nos alertar que nós não devemos nos conformar com esse século, com esse mundo, tomar a forma do mundo. Nós somos santos. A primeira parte do versículo, da parte que nós lemos do texto, diz, Deus está dizendo: eu sou santo. E vós deveis também ser santo. Então, irmãos, a escolha é nossa. A escolha é nossa, mas a consequência também é nossa. Não é só a escolha, a consequência também é nossa. O mundo, ele cobra muito caro para você viver no mundo. Porque o mundo diz assim, que ele trata bem quem investe bem. O mundo, ele valoriza quem tem dinheiro. O mundo valoriza quem tem faculdade. O mundo valoriza pessoas que sabem falar muito bem, que se posta, né? Às vezes até sem poder. As pessoas querem postar como se elas tivessem muito dinheiro. Qualquer coisa assim diferente, as pessoas colocam lá no Face. Ah, fui para o Nordeste. Aí enche, né? Ali de fotos e lugares lindos para dizer: eu fui. Vou comer uma comida diferente, não sei na onde, aí eu vou postar. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas a motivação do coração hoje, da maioria, é querer mostrar aquilo que na verdade não são. Sabe por quê? Porque o mundo está cobrando. O mundo está cobrando de nós algo que nós temos que mostrar. E nós vamos ver sobre isso. O mundo realmente cobra, segundo o seu padrão. Para você fazer parte dele, você tem que se envolver com a sociedade. Você tem que se envolver com coisas, com roupas, né? Você tem que se envolver com ideologias. Nem podemos falar de ideologia, né? Que a gente fica apavorado com tanta ideologia, até passa da coisa que a gente pensa que nós estamos vivendo fora do mundo, de tantas ideologias terríveis. Tudo o mundo faz.
Todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? É isso que o mundo quer que a gente acredite, irmãos. O mundo faz, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu ouço isso muito das adolescentes. Ouço muito isso dos jovens. Todo mundo vai, todo mundo pode, por que eu não posso? Então a gente vê que ser diferente hoje não é normal. Você ser separado, você não fazer aquilo que o mundo está forçando você a fazer, você é careta. Você é fanático. Então a gente está realmente escolhendo, tendo as nossas próprias escolhas, esquecendo das consequências. Nós esquecemos que o que nós plantamos, nós colhemos. Nós esquecemos que Jesus Cristo vai voltar. Na época de Noé, Noé falou tanto para aquele povo, que haveria um dilúvio. E a Bíblia diz que eles continuavam casando, dando em casamento, aprontando todas, porque era só fábula para eles. Isso não era verdadeiro para eles. Irmãos, eu quero que vocês acordem. Eu quero que nós estejamos acordados para esses dias que nós estamos vivendo. Jesus Cristo vai voltar. Se você não acredita nisso, o problema vai ser seu. A consequência vai ser sua. Mas Jesus Cristo vai voltar. Quando nós falamos que o pecado tem nome, nesse texto que nós lemos aqui, do capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 17, está falando que o homem não deve adulterar com a mulher do próximo. Está falando que não deve adulterar com a mulher, né, do seu pai, quem sabe, madrasta, a nora. Isso é confusão. Ele está chamando esse pecado de confusão. Esse pecado chama confusão. Também o homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. Isso ele está chamando esse pecado de abominação. E eu fico pensando assim, vou parar aqui um pouquinho. Não é normal, nós não achamos normal, apesar do tempo que nós estamos vivendo. Não é normal que o enteado durma com a madrasta. Não é normal. Ainda não é normal você ficar sabendo que principalmente a mulher está traindo o marido. Não é normal. Mas aí os pecados continuam e dizendo aqui no versículo 13, que também não é normal que um homem se deita com outro homem. Não é normal. Mas que a mídia, as ideologias da vida queira trazer isso como uma coisa normal, que nós temos que aceitar, que isso deve ser aceitável, não é normal. A Bíblia diz que isso é abominação. É pecado. Tanto quanto é pecado todas as outras coisas. Não é pecado mais do que outro. Tudo é pecado. E aí a palavra de Deus está dizendo, se um homem tomar uma mulher e sua mãe, é maldade. É outro pecado, é maldade. Aí o versículo 15 diz também que se o homem ajuntar com um animal, também isso é pecado de bestialidade. Isso é o pecado. Pecado. Você sabe que eles estão colocando isso no museu lá, para todo mundo ver, é normal, é beleza, é lindo. Mas isso é horroroso, feio, terrível, abominação, isso é pecado. Depois vai falando, também que a mulher não pode fazer a mesma coisa. Se um homem tomar a sua irmã, a filha de seu pai, irmã, isso é pecado. Ele está chamando isso de iniquidade. Então são nomes dados aos pecados. E eu não li todo o capítulo, não vou ler todo o capítulo, porque é grande.
mas está aqui dizendo todos os tipos de coisas que o mundo está procurando trazer para nós como algo muito natural. Mas nunca foi, nunca será normal e nem natural, porque isso é pecado. O que temos visto é pessoas dizendo que não deve dar satisfação a ninguém. Eu sou assim, não devo dar satisfação a ninguém. Nós temos que saber, irmãos, que você tem que dar satisfação para os seus pais. Você tem que dar satisfação para o seu patrão. Você tem que dar satisfação para a igreja que você congrega. A escola. Nós temos que dar satisfação para a polícia. Para o trânsito. Ninguém tem liberdade total. Porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Eu já falei, acho que aqui na igreja, quando eu estudava, não sei se agora mudou, mas quando eu estava estudando lá no ensino médio, acho que no ensino médio, eu aprendi que a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Isso é uma lei, isso está na Constituição, eu acho que não mudou. Até se o som do seu vizinho estiver te incomodando, você pode chamar a polícia. Porque está te incomodando, está te atrapalhando. Tem um período da noite que não pode passar. É lei. Então esse negócio de você achar que você não tem que dar satisfação para ninguém. Nós temos que viver sem prestar conta a ninguém. Não é verdade. Nós temos que prestar conta sim. Para a nossa família. Nós temos que prestar conta, sim, para o patrão. Nós temos que prestar conta, sim, para a igreja. Para as pessoas, para os nossos líderes. Nós temos que prestar conta. Nós precisamos prestar conta. E nós temos que prestar conta para Deus. Além de tudo isso, nós temos que ter temor a Deus de fazer as coisas que magoam o coração de Deus. Que Deus nos proíbe de fazer. Irmãos, sobre esses pecados, se você voltar um pouquinho lá em Levítico, no capítulo 18, ele vai falar do versículo 19 até o 30, não vou ler, mas você vai ver esses pecados sendo repetidos. Falando que não pode, que é proibido, que é iniquidade, que é abominação. Que isso magoa o coração de Deus. Você sabe que pecado é o quê? É quebra de princípios. Pecado é você quebrar princípios. Principalmente princípios da palavra de Deus. E o pecado, ele não só nos afeta, como ele também afeta o próximo. Quando você mente para alguém, alguém descobre a sua mentira, você deixa a pessoa muito magoada, a pessoa não tem mais confiança em você. Todo pecado que nós cometemos, alguém do nosso lado vai sofrer consequência. Pode prestar atenção para você, lembra na sua cabeça que toda a sua atitude errada vai afetar alguém. Por isso Deus diz para nós que nós devemos ser santo como Ele é santo. Esse texto eu quero que você me acompanhe aí mesmo em Levítico. O capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Em Levítico 6, o 6 e o 7. Diz assim: e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um cordeiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso
culpado. Aqui no Velho Testamento, quando alguém pecava, ele ia ao sacerdote, levava um cordeiro sem defeito, de 1 ano, perfeito, e ali o sacerdote ia fazer um ritual. Oferecia no altar aquele cordeiro sem defeito, com um holocausto diante de Deus, para que o pecado da pessoa, ou às vezes o pecado da igreja, ali na época era o pecado do povo de Israel, fosse perdoado. Eu estava conversando esses dias, e eu estava falando para o Flávio. Falei, sabe, Flávio, que quando eu li isso aqui, eu acho que era mais fácil. Era muito mais fácil. Porque você pegava um cordeiro, a Bíblia diz que se você não tivesse condições financeiras, podia ser uma pombinha, um animal mais barato. E você levava ao altar. Era mais fácil, irmãos. A gente para pensar, você ia lá, fazia aquele ritual e saía dali livre, tranquilo. Já cumpri minha obrigação. Esse ritual que eu fiz já resolveu o meu problema. Eu sei, a Bíblia diz que teria que ser do jeito de Deus. Era um animal de 1 ano, sem defeito, perfeito, para morrer, para pagar a culpa, o pecado do povo. Mas era mais fácil. Por quê? Que eu pensei assim, Senhor, eu acho que era mais fácil. Porque hoje, nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, e arrepender dos nossos pecados é uma ação que nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus fazer isso. Mesmo que eu e você, às vezes, nós queremos arrepender, mas nós não conseguimos mais do que o remorso. Nós somos tão pequenos, tão miseráveis, que nós não somos capazes nem de nos arrepender do nosso pecado. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos ajudar, para que a gente se arrependa, convencer o nosso coração, de que realmente esse pecado foi um pecado que entristeceu a Deus. Então nós precisamos de nos arrepender profundamente, de todo o coração. E ainda mais, nós temos que crer no amor de Deus. Porque se você não acreditar, se você não confessar o seu pecado profundamente arrependido, se você não crer no amor de Deus, o diabo vai ficar colocando no seu coração, tá vendo? Você não serve para ser cristão. Você não presta mesmo. Você não vale nada. Você nunca vai para o céu. Quantas pessoas estão tentando ir para o céu, buscando o seu próprio jeito. Fazer do seu próprio jeito. Ah, eu vou daqui a Aparecida do Norte de joelho. Ah, não, eu vou flagelar o meu corpo. Ah, não, eu nunca mais vou cortar o cabelo. Eu nunca mais vou usar calça comprida. Eu nunca mais vou passar um batom. Eu nunca vou usar uma calça jeans. As pessoas estão buscando, eu vou dar cesta básica. Buscando justificar a si mesma. Mas, irmãos, nós precisamos acreditar no que está escrito. Nós precisamos acreditar que todo pecado pode ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que acreditar que há esperança para nós. Que o amor de Deus, lá na cruz do Calvário, não foi de qualquer jeito. Foi do jeitinho, Jesus fez do jeitinho que Deus mandou que ele fizesse. Os seus 3 anos e meio de ministério na terra, Jesus fez direitinho o seu ministério. Porque tinha que ser do jeito de Deus. Ele tinha que sofrer o abandono da cruz.
Ele tinha que carregar todos os nossos pecados na cruz. Era do jeito de Deus. Deus resolveu a nossa situação, porque Jesus Cristo fez do jeito que Deus pediu para Ele fazer. Então hoje não é pelo ritual, hoje é pela fé. Eu quero que você volte um pouquinho as suas folhas aí da Bíblia, lá para Êxodo 34. Êxodo capítulo 34, o versículo 34. Eu vou ler e depois vou explicar, porque eu não posso ler tudo. O versículo 34 diz: porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Moisés, quando ele subia no monte para ficar com Deus, porque você sabe da história e sabe que teve dia que ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, na glória de Deus. Ele não sentiu fome, ele não sentiu sede, ele estava em outra dimensão. Ele estava na glória de Deus. Quando você sente a presença de Deus, você sente que parece que você foi para outra dimensão. Imagina a glória que Moisés estava naquele momento. Então a Bíblia mostra que ele estava lá, envolvido na glória de Deus, na presença de Deus, tão grande. Mas a Bíblia, eu quero chamar a atenção para de vocês, quando diz assim: vindo Moisés perante o Senhor, para falar com Deus, ele removia o véu até sair. Porque ele pôs um véu sobre o rosto, porque depois que ele desceu de lá, o rosto dele brilhava. E as pessoas ficavam assustadas com a glória do rosto dele, era um brilho muito grande. E quando ele subia para falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele ficava face a face com Deus, ele tirava o véu. O que isso tem a ver com o nosso texto? Irmãos, enquanto nós não tivermos tirado o véu, nosso véu, nós jamais conseguimos entrar na presença de Deus. Enquanto não for do jeito de Deus, nós nunca vamos chegar a alcançar o coração de Deus, o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. Nós temos que tirar o véu. Nós temos que ficar de cara limpa diante de Deus. Você não precisa saber tudo a meu respeito. Às vezes você nem quer saber. Mas Deus precisa saber tudo, apesar dele saber. Ele quer que você chegue de cara limpa diante dele. E que você dê nome ao seu pecado. E que você confesse diante dele o seu pecado. E que você fale para ele assim: Deus, eu estou diante do Senhor. Porque eu tenho sido um mentiroso, uma mentirosa. Eu tenho sido uma pessoa falsa. Por isso, é necessário que a gente fique diante de Deus sem véu, sem nada para atrapalhar. Porque hoje nós vivemos na época não do ritual, mas na época de frente a frente com Deus, de cara a cara com Deus. O Espírito Santo nos leva a isso. Ele pega a gente pela mão, e ele leva a gente até a presença de Deus, e ele diz: agora você confessa. Agora você fala tudo o que você precisa falar. Ele não quer que a gente tenha medo de Deus. Igual aquele povo tinha medo de Deus. Eles falavam para Moisés: fala você conosco e não Deus. Por que eles falavam assim? Por que eles tinham esse medo de Deus? Porque eles não tinham tirado o véu. Porque eles não conheciam Deus de verdade. Quando você conhece Deus de verdade. Eu estava meditando na palavra justiça de Deus esses dias. E eu estava pensando: Senhor, a tua justiça é tão diferente da nossa justiça.
Deus, Ele tem tanto prazer na misericórdia, tem tanto prazer que você se levanta da situação que você está. Ele quer tanto dar um banho em nós pelo sangue do Cordeiro. Ele quer tanto nos purificar, nos colocar de pé. Mas isso precisa, irmãos, de ter um arrependimento. Ele não pode fazer nada se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. E Deus tem falado com a igreja. Deus tem falado para a igreja ultimamente: arrependei-vos. Vocês podem lembrar das últimas mensagens que você ouviu aqui na igreja. Uma só. Se você espremer, vai ser uma só. Igreja, arrependa dos seus pecados. Igreja, não se conforma com o mundo. Pecado não mudou de nome, é pecado. Pecado continua sendo quebra de princípios da palavra de Deus. Pecado continua diante de Deus com mau cheiro. Continua afastando nós de Deus. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é os nossos pecados. E a única coisa que nos aproxima de Deus é o arrependimento. Eu quero fechar essa palavra dizendo só uma coisa para você, que você guarde no seu coração. Se você quer chegar a Deus, se você quiser mudar de vida, enquanto há tempo, lembre de uma coisa: tira o seu véu, quebranta o seu coração, seja honesto com Deus. Fala para Deus: Deus, eu não estou conseguindo nem me arrepender dos meus pecados. Eu estou tentando justificar os meus pecados, Deus. Eu não quero justificar os meus pecados. Irmãos, Deus não tolera pessoa que justifica pecado. Pessoas que culpam os outros pelo seu erro, pelo seu pecado. Eu pequei contra ti fiz aquilo que era triste, aquilo que magoou o teu coração. Me trata como um empregado, como servo, mas Pai, pelo amor do teu nome, me perdoa. Essa deve ser a atitude do filho, que quer verdadeiramente voltar à casa do Pai, comer na mesa com o Pai, olhar nos olhos do Pai. Quando nós estamos fazendo coisa errada, nós não conseguimos enxergar, olhar nos olhos da pessoa que nós temos ofendido. Seja esposo ou esposa, ou os filhos quando faz coisa errada, as mães logo percebem que tem coisa errada. E nós não escondemos nada de Deus. Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, faça do teu jeito. Trabalhe na minha vida do teu jeito, porque eu não quero viver mais debaixo da opressão do pecado.